Então, vamos trabalhar agora a parte de isomeria, não, hibridação. Vamos trabalhar a parte de hibridação do carbono, beleza? Então, o que é hibridação? A palavra hibridação significa nada mais, nada menos do que misturar. Hibridação é misturar, tá? Então, quando você fala em hibridar na biologia, o que significa hibridação na biologia? É quando a gente cruza espécies diferentes. Por exemplo, a gente cruza tartaruga com urubu, certo? E aí nasce o tartarugu. Mas o tartarugu, ele não é fértil. Se ele não é fértil, a gente chama de híbrido. Esse caso lá na biologia é chamado de hibridação, tá legal? Então, hibridação significa isso na biologia, mistura de duas espécies, formando um ser híbrido, um ser que não produz descendentes. Se ele produzisse descendentes, aí seria uma nova espécie, tá legal? Seria uma nova espécie. Mas como ele não está produzindo nada, então não é uma nova espécie, entendeu? Beleza? Aí, agora a gente vai trabalhar a parte de hibridação e eu vou compartilhar uma tela com você para mostrar o que significa esse processo, tá legal? Então, o que significa o processo da hibridação? Então, a gente sabe que o carbono, tá? O carbono, ele apresenta sempre 4 ligações. Então, o carbono, ele é tetravalente. O carbono, ele pode fazer 4 ligações. Olha. 1, 2, 3, 4 ligações. Beleza? Só que essas ligações, elas podem ser simples, como está aí, por exemplo, ela pode ser simples. Deixa eu apagar aqui, porque está fazendo um negocinho melhor para você, tá? Vou desenhar aqui o carbono, tá? Outro carbono, tá? E vem aqui embaixo outro carbono. Então, tem 4 carbonos aí. E aí é o seguinte, esse carbono, ele pode apresentar ele vai apresentar sempre 4 ligações, certo? Então, o carbono, ele pode apresentar 4 ligações simples. Isso aqui seria um caso de um carbono, 4 ligações simples. Ele pode apresentar uma dupla ligação e pode apresentar 2 simples, tá? Esse é um outro caso. Tudo bem? Ele pode apresentar 2 duplas ligações, ou ainda tem um terceiro caso, onde ele pode apresentar uma tríplice e uma simples ligação. Então, a gente tem aqui 4 tipos de carbono, beleza? Temos o carbono com 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, ou uma tríplice e uma simples. Aí, a gente entra num conceito chamado conceito de orbital. O que significa o conceito de orbital? Orbital, segundo o conceito de um cientista chamado Schrödinger. Deixa eu colocar aqui. Orbital de Schrödinger. O meu professor na universidade, ele falava Schrödinger também, pode ser. Mas o outro falava Schrödinger. O que fazer? Então, certo? Schrödinger, Chororó, Chitãozinho, não importa. O nome dele é esse aí, tá ok? Eu acho que a mãe dele espirrou de Schrödinger e aí botou o nome desse cara de Schrödinger, tá bom? E o que é orbital de Schrödinger? Orbital é a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, tá? Então, o que é orbital? Orbital, segundo a teoria de Schrödinger, é a região
onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Esse que é o conceito de orbital. Então, orbital é a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Amém. Aí você diz, nem. Tá legal? Então, veja só. Quando o carbono ele faz 4 ligações, quando ele faz 4 ligações, então, nesse caso, tu vai ter 4 orbitais. Olha. Um orbitalzinho aqui. 1, 2, 3, 4. Tá legal? Olha que bonitinho. Tu tem 4 orbitais. Por quê? Cada elétron desse, representado por um tracinho, é um elétron que fica esperando um outro elétron de um outro átomo aparecer para formar uma ligação química. Só que esse elétron ele não fica parado. Segundo Luc de Broglie, o elétron ele é uma partícula onda, ou seja, o elétron, ao mesmo tempo que ele é uma partícula, o elétron também é uma onda eletromagnética. Então, o elétron não fica parado, ele fica nesses espaços aqui, ó, onde está amarelo aqui, o elétron pode estar em qualquer lugar. Por isso que a teoria do orbital de Schrödinger é a região onde é máxima probabilidade de encontrar elétron. Eu não sei, o elétron não fica parado, ele fica no local. Por isso, não fica num local, ele fica em diversos locais. É por isso que nos livros de química você encontra esses balãozinhos desenhados. Olha aqui. 1, 2, 3, 4 balãozinhos. Agora, quando tu tens uma dupla e duas simples, como a dupla é um tipo de ligação onde tu tens duas ligações simples muito próximas, eu preciso só de um balãozinho. Eu preciso só de um orbital. Então, quando eu tenho a dupla e duas simples, eu só vou ter quantos orbitais? 3 orbitais. Olha, 1, 2, 3. Já se eu tiver duas ligações duplas, eu vou ter quantos orbitais? 2, olha. 1, 2 orbitais. E quando eu tiver tríplice e simples, eu vou ter um orbital para ligação tríplice e eu vou ter um orbital para ligação simples. Porque na tríplice ligação, as ligações ficam muito próximas. Ok? Então, veja só. Vamos recapitular. Veja só o que a gente está trabalhando aqui nessa nossa aula, espetacular aula, sobre um fenômeno chamado hibridação. Tá legal? Então, a nossa aula é sobre hibridação. Hibridação, eu falei no início da aula, que significa mistura. Aqui vai ser mistura de orbitais. Mistura de orbitais. Ora, o que significa isso, professor Fernando? Você vai entender já, mas antes eu vou te mostrar a classificação. O que cai em prova para ti? Olha só, quando o carbono ele faz 4 ligações simples, a gente diz que esse carbono ele é um carbono do tipo sp3. Então, eu vou colocar aqui para você que esse carbono aqui, ele é um carbono sp3. Tá? Só que esse 3 aqui seria o expoente. Tá? Ó, quando o carbono faz uma dupla e duas simples, ele é sp2. Quando o carbono faz duas duplas ou uma tríplice e uma simples, a gente chama ele de carbono sp. Tá bom? Então, eu tenho 3 classificações. Se o carbono fizer 4 ligações simples, ele é sp3. Se ele fizer uma dupla e duas simples, aí ele é sp2. E se ele fizer duas duplas, sp. E se ele fizer uma tríplice e uma simples, sp. Qual seria a explicação para isso? Veja, a explicação para isso se dá o fato o seguinte.
Quando eu tenho, tá? 4 ligações simples e eu tenho 4 orbitais, se eu chamar um de S e os outros de P, eu vou ter um S e quantos P? 3P. Então, é por isso que a hibridação dele é sp3. Então, eu vou escrever da maneira correta para você aqui, tá? Então, eu digo que esse carbono, ele é carbono do tipo S, P, aí eu ia colocar PPP, mas eu coloco P elevado a terceira. Então, ele é um carbono do tipo sp3. Agora, se o carbono faz uma dupla e duas simples, aí nesse caso, pessoal, se eu chamar um orbital desses aqui de um orbital S e os outros de P, aqui é S, P, esse aqui é P. Aí eu vou dizer que esse carbono, ele é um carbono cuja hibridação, a mistura de orbitais, é sp2. Agora, se eu tiver, tá, duas duplas, eu vou ter uma órbita S e uma órbita P, ou aqui uma tríplice, uma órbita S e uma órbita P. Então, duas duplas ou uma tripla e uma simples ligação, eu vou ter, nesse caso, o tipo de carbono sp, tá? Esse carbono ele vai ser sp. Então, eu tenho as 3 categorias. Ó. O carbono ele pode ser sp3, ele pode ser sp2 ou ele pode ser sp. Então, isso se deve à quantidade de orbitais. Ó, quando a gente escreve sp3, na verdade, é S1P3. Aqui tem um 1. Só que a gente não escreve esse 1. Por que a gente não escreve esse 1? Porque é caboquice, tá bom? A gente não bota S elevado à primeira. Tá bom? A gente não faz isso. Nem se a vaca tossir em japonês. Confia, tá legal? Então, olha só. Olha só. Conta. Aqui não é S1. Diga assim, é S1. Quanto é 1 mais 3? 4, porque eu tenho 4 orbitais. Por que aqui é sp2? Quanto é 1 mais 2? 3. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 orbitais. Eu tenho 3 orbitais, 3 órbitas, onde a probabilidade de eu encontrar um elétron ali é gigante. Se eu tiver duas duplas, eu tenho 2 órbitas, sp, 1 mais 1. Quando eu só escrevo a letra, o expoente é 1. 1 mais 1, 2. 2 órbitas. Então, é assim que a gente classifica. Agora, por que isso acontece? Pequeno guerreiro Churuiu. Deixa eu salvar esse quadro para você e vou limpar a tela. Por que acontece tudo isso? Ora, bolas! Você vai entender. O carbono, ele é um elemento químico na tabela periódica cujo número atômico dele é 6. Então, o carbono, ele é o número atômico 6 da tabela periódica. Número atômico 6. Veja, quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, que você estudou lá no seu primeiro ano do ensino médio, você estudou um negócio chamado distribuição eletrônica. Ó, a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 1s2, colocar uma vírgulazinha aqui, 2s. Esse S ficou horrível. Tá legal? Porque eu estou usando aqui o mouse do notebook. Então vai ficar 2s2 e 2p2. Essa é a distribuição do carbono.
1s2, 2s2, 2p2. Tá legal? Por que, professor? Veja. Por quê? Eu tenho 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Esses expoentes representam, na verdade, o número de elétrons. 2 com 2, 4, com 2, 6. O número atômico do carbono é 6. Então, eu tenho aqui uma camada K, eu tenho uma camada K para o carbono, e eu tenho uma camada L para o carbono. Tá? Então, 1 significa primeira camada, 2 significa segunda camada, S significa subcamada, P significa subcamada P. Mas qual é a representatividade disso? Veja bem, quando você escreve uma distribuição eletrônica, o que importa para a gente sempre, o que importa para a gente é isso aqui, olha. Eu vou separar para vocês. O que importa para a gente é a última camada. A última camada que é importante. Por quê? A última camada é a camada de valência. Então, se eu perguntasse para ti, a partir da distribuição eletrônica do carbono, quantos elétrons ele tem na camada de valência? A última camada, 2 mais 2, 4. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. É por isso que o carbono é um elemento químico da família 4A, da tabela periódica. Porque ele tem 4 elétrons na última camada. Agora, veja só. O que significa S2? Ah, o coração é S2. Não! Calma, neném, presta atenção. Quando você coloca S2, o significado de S2 é esse aqui. Ó. S, aqui seria o S. S é uma subcamada onde só cabem 2 elétrons. Como ele é S2, eu tenho um elétron girando dentro dessa subcamada, desse orbital dessa subcamada, um girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário, certo? Um gira no sentido horário, para a direita, e o outro gira para a esquerda, no sentido anti-horário. Então, S2 significa subcamada S, que possui um orbital. Eu sei que isso aqui é um retângulo, tá? Eu vou chamar de quadrado. Um quadradinho desse, tá? Com 2 elétrons. Um girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário. Quando a gente fala de subcamada P, o que significa subcamada P? Subcamada P, pessoal, significa que essa subcamada, ela possui, na verdade, 3 orbitais. Por quê? Porque toda subcamada P, ela possui 3 orbitais. Toda subcamada P possui 3 orbitais. Toda subcamada S possui só um orbital, um quadradinho. A subcamada P, ela possui sempre o quê? 3 quadradinhos. Só que o cara, aqui no caso do carbono, ele é P2. Se ele é P2, ele apresenta um elétron nesse primeiro quadradinho, nesse orbital, e um elétron nesse outro. Para tudo agora! Veja bem, nesse estado aqui, V de valência é igual a 2. O que significa isso? Significa que o carbono, ele é bivalente. O que significa bivalente, professor Fernando? Só faz 2 ligações. Aí tu vai fazer isso, tu vai te descabelar, tu vai te dizer, meu Deus do céu, meu Deus. Mas, professor, como é que o carbono é bivalente? Se isso não explicou para a gente,
que o carbono ele faz 4 ligações, ele é tetravalente, é tetra, Pelé, ele é tetra. Por que você diz agora que esse carbono é bivalente? Presta atenção que eu vou explicar para você. Ó, para que haja uma ligação química, eu vou até aumentar aqui, deixa eu só ajeitar esse cabelo doido, eu vou até interromper o compartilhamento e falar diretamente com você. Você que está vendo essa aula, está muito calor aqui, e é o seguinte, olha lá. Para que ocorra uma ligação química, eu preciso de 2 elétrons. Um elétron daqui, que no século XIX era chamado de gancho de Avogadro. Preciso de um elétron aqui e um elétron de lá. Ó, um elétron aqui o elétron do Sandro, tá certo? E aqui o elétron do Daniel. Ligação, beleza? Dona Dina e o Fernando aqui, ó, beleza? Aí, ligou. Ou seja, quando ocorre uma ligação, eu preciso de um elétron de cada. Tá tranquilo isso? Então, vamos lá para o nosso quadro de novo, compartilhar a tela. Entenda isso aqui. Olha só, eu preciso de um elétron de cada. Olha para esse orbital aqui. Quantos elétrons já tem? Já tem 2. Dá para vir um terceiro aí? Já tem 2. Vem aqui, olha. Já tem 2. Dá para vir um terceiro aí? Nem se a vaca tossir em inglês. Conf, não pode, isso aí é impossível. Não dá para ter 3 elétrons ali. Cada quadradinho sentido anti-horário. Agora, olha para cá. Tá vendo essa órbita? Só tem um. Dá para vir outro elétron aí, sim ou não? Dá para vir outro elétron, sim ou não? Dá. Dá para vir outro elétron. E aqui dá para vir outro elétron? Sim, dá para vir outro elétron. Então, quantas ligações eu posso fazer? 2. Ah, professor, está vazio. Está vazio. Se vier um outro elétron, ele não tem onde encaixar. Então, professor, o que significa isso? Olha lá, eu vou limpar o quadro e vou explicar para você. Veja bem, o carbono tem número atômico 6, e aí, o que acontece? A distribuição eletrônica dele é esta aqui, que você acabou de ver. Tá? Ele é 1s, 2s, 2s. E é essa distribuição aqui. Aí ele é 1s2, 2s2. Opa, fiz errado aqui. 2p2, tá? Aí vamos colocar aqui 2p2. Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. Bonito, lindo. Se cair na prova do Enem, qual é a distribuição eletrônica do carbono? A torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Remo, do Paysandu, do 15 de Piracicaba, do Isabelense, do Pinheirense, do Tiradentes. Todo mundo vai dizer que isso aí está certo. E está errado. Sabe por quê? Porque na química sempre existem as exceções. Então, na química, a gente não tem nada exato. Por isso que a química é a química. Tá? Química é disciplina top line, tá, pai? Porque é bom, tu tem que estudar química e não pode ser muito normal na cabeça. Tirando eu, que sou um cara muito normal, acaba estudar química e eu acho que tá, beleza? Agora veja só. Veja só. Isso aqui é bonito de ver. Ratuna Matata, isso aqui, cara. Isso aqui é lindo, mas não é verdade. Por quê? Porque nesse caso aqui, o carbono ele seria bivalente.
Expliquei agora por quê. A gente sabe que o carbono não é bivalente, tá? O carbono ele é tetravalente. O carbono ele faz 4 ligações. Então, o que acontece? Veja bem, você já assistiu, isso aí, vou colocar aqui no quadro, você já assistiu RBD? Você já assistiu RBD? Quem já assistiu Rebelde aí? Assistiu Rebelde? Olha lá. Um elétron vai saltar. Ele vai saltar do subnível S para o subnível P. Um elétronzinho, ele pula. Um elétron, aqui são 2 elétrons no S. O que o elétron faz? Ele pula aqui para o P, ó. E por que isso acontece? Veja bem. Isso acontece para que a gente tenha o estado hibridizado. Estado hibridizado. O que é o estado hibridizado? Estado hibridizado é o seguinte, eu não te falei que hibridação é a mistura? Não é mistura? Hibridação não significa mistura? Então, se hibridação significa mistura, o que está acontecendo aí não é uma mistura? O elétron, esse elétron aqui, ele é S. E ele está passando para onde? Para o P. Eu estou misturando o orbital S com o orbital P. Eu estou misturando o orbital S com o orbital P. E aí, o que acontece? A distribuição eletrônica do carbono passa a ser 1, S2, continua, esse aqui, a primeira camada não importa, o que importa para a gente é a camada de valência, tá? Aí, o cara era 2S2, o cara era 2S2, mas um elétronzinho pulou para o subnível P, e aí ele passou a ser 2S1, porque um elétron pulou do S para o P. E aí ele passou a ser, depois, ao invés de 2P2, ele passou a ser o quê? 2P3. Então ele era 1S2, 2S2, 2P2. 1S2, 2S1, 2P3. Isso aí, galera, faz com que tu tenhas o seguinte. Olha lá como vai ficar agora os quadradinhos que eu desenhei ainda agora. Eu não te falei que o S... Eu não te falei que o S... Eita. Risquei tudo aqui. Não sei o que foi acontecer. Espera aí, deixa eu passar a borracha. Tá? Deixa eu refazer aqui. 2S... 2P3. Eu não te falei ainda agora que quando a subcamada S é escrita, ela representa um quadradinho só. E quando é P, representa 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Presta atenção no que aconteceu agora. Eu tenho, se você observar direitinho aí, eu tenho aqui, olha, 2S1.
eu tenho só uma setinha para cima. 2p3. 1. 2, 3. Certo? Veja, eu tenho 4 elétrons soltos, podendo haver o quê? A junção com outros 4 elétrons. E aí sim, o carbono ele vai ser o quê? Ele vai ser um carbono tetravalente. Tá? Ele vai ser um carbono tetravalente. Deixa eu colocar aqui. Tetravalente. Porque agora sim ele pode fazer 4 tetravalente. Tá? Agora sim, esse carbono ele pode fazer 4 ligações. É isso que é hibridação. Isso aí vai cair no Enem? Essa parte aí? Não. Isso aí não vai cair no Enem. Mas eu tenho que te explicar o que é hibridação. Tá bom? Hibridação é quando o elétron pula de uma subcamada S para uma subcamada P. E aí, de bivalente, o carbono passa a ser tetravalente. Só existe um carbono bivalente em toda a face da Terra. Só existe um carbono bivalente. É o carbono que forma o C-O, o monóxido de carbono. O resto, tudo que tem carbono, tudo que tem vida, o carbono faz 4 ligações. Tudo. Que é justamente o quadro que a gente viu ainda agora. A gente viu que o carbono, quando ele faz 4 ligações, qual é a hibridação dele? Ele é do tipo sp3. A gente viu que quando o carbono ele faz uma dupla e 2 simples, o que ele é? Ele é um carbono sp2. E nós vimos que quando o carbono ele faz 2 duplas, certo? Ele é sp. E vimos também que o carbono, quando ele faz uma tripla ligação e uma ligação simples, ele também é sp. Então, esses termos aí existem por causa da mistura de orbitais, porque aquele elétron que era da subcamada S pulou para a subcamada P. É só por causa desse elétron que pulou que existe vida no planeta Terra. A chave da vida, a chave dos aminoácidos, das proteínas, de todas as ligações, de tudo que tem vida, é porque o elétron pulou do subnível S para o subnível P. Existem mais de 80 milhões de compostos orgânicos tetravalentes. E bivalente só existe um, que é o monóxido de carbono. Então, a vida só existe por causa disso que eu ensinei para vocês agora. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 órbitas. Por isso que ele é sp3. S1p3. Aqui eu tenho 1, 2, 3 órbitas. Por isso que ele é sp2. S1p2. 1 mais 2, 3. E aqui eu tenho 2 órbitas. 1 mais 1, 2. S1p1. E aqui, tripla e simples, eu tenho 2 órbitas S1p1. Beleza? Então, é isso que significa hibridação do carbono. Na próxima aula, a gente vai ver geometria e ângulo de ligação para esses carbonos aí, beleza? Então, por hoje é só, já está terminando a reunião, acabou agora a nossa reunião, tá? Já está avisando aí, o tempo acabou, são só 40 minutos. Valeu, galera! Qualquer dúvida,
eu estou lá com vocês, lá no grupo, tá bom? Tá no chat. Valeu? Abraço! Tchau, tchau!